penso em todas as coisas, e aqui não é diferente. Há um preço para ter intimidade com Deus. Eu quero dizer para você e fazer uma pergunta ao seu coração. Não quero que você me responda, mas gostaria de fazer essa pergunta ao seu coração. Você está disposto a pagar esse preço? O preço de ter intimidade com Deus? Cada homem de Deus deste mundo, desde a fundação do mundo até hoje, grandes homens de Deus, eles tiveram intimidade com Deus. Foram pessoas de oração, foram pessoas de jejum, foram pessoas que clamaram, foram pessoas que intercederam, foram pessoas bondosas, generosas, foram pessoas mansas, foram pessoas obedientes. Mas qual o caminho de Moisés? Qual o caminho que Moisés usou? Qual é a vida dele prática para nos ensinar o caminho de ter intimidade com Deus? O caminho de Moisés é esse. Guarde, primeira coisa, Moisés investia na vida familiar. Você precisa investir na sua vida familiar. Diz a Bíblia, estava apacentando o rebanho de quem? De seu sogro Jetro. Moisés investia na família. Moisés investia na vida familiar. Moisés era atencioso. Moisés era gentil com o seu sogro. Além de trabalhar para ele, Moisés era atencioso e gentil com o seu sogro. Êxodo está escrito assim: mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos. Em certo momento, Moisés ficou ausente muitos dias. O seu sogro levou a mulher dele e os filhos para Moisés. Sabe o que Moisés fez? Diz a Bíblia assim, em Êxodo 18, capítulo 5 e diante: então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, sinal de respeito ao mais velho, beijou o seu sogro e perguntou como estava. Um perguntou pelo outro: como você tem passado? Como está a sua vida? Como estão as coisas? E entraram na tenda. E diz a Bíblia que Moisés contou ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito com o faraó, com os egípcios, por amor a Israel. Todo o trabalho que passaram pelo Egito e como o Senhor livrou das mãos dos egípcios. Contou a história. Intimidade, relacionamento, respeito, carinho entre um genro e um sogro. Entre Moisés e o seu sogro havia diálogo, havia respeito, havia prazer em estar junto, havia manifestação física de afeto. Isso nos fala, irmãos, que Moisés era um homem bom no meio da sua família. Moisés investia tempo com a sua família. E você? Como é o relacionamento com a sua mãe? Como é o relacionamento com o seu pai, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu primo? Como é o relacionamento familiar seu? Qual é o testemunho que você dá na sua casa? Ou você tem problema de relacionamento lá com os seus familiares? Olha o exemplo desse homem com um sogro. E tantas vezes nas piadas, tantas vezes nas brincadeiras, as pessoas fazem com o sogro, com o sogro. Esse homem estava ali demonstrando carinho, demonstrando afeto, respeito. Se ele fazia isso com seu sogro, imagina com sua esposa, com seus filhos, com seus familiares. Deus ama a família, meu irmão. Deus ama a família. Deus é o criador da família. Respeite seu pai, sua mãe. Cuide de seu pai, de sua mãe. Abençoe seu pai e sua mãe, seus irmãos, seus primos. Então o primeiro caminho de Moisés é esse: ele investia tempo com a família. Segunda coisa que nós aprendemos com este homem: você precisa crer no sobrenatural. Moisés acreditava, ele tinha fé no sobrenatural. Ou seja, você precisa se interessar pelo sobrenatural de Deus. O versículo 3 diz assim: Moisés virou para ver aquela grande maravilha. A sarça são arbustos, são pequenas árvores desse tamanho mais ou menos, e que normalmente pegava fogo pelo calor do deserto. Aquilo era comum no deserto, a sarça pegar fogo. Mas Moisés olhava aquela sarça de manhã, começou a pegar fogo e nunca se acabava. Não virava cinza, não virava pó e pegava fogo,
Ele falou: ali tem obra, ali tem uma maravilha de Deus, ali tem o sobrenatural de Deus. E ele foi lá para ver. O homem que quer ter intimidade com Deus precisa crer. Amém? Amém. Não pode ser o homem, eu digo homem e mulher. Não pode ser uma pessoa sem fé. Tem que ser uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que acredita no Senhor Jesus, que Deus é capaz de fazer o que Ele quer, porque Ele é todo poderoso. O homem que quer ter intimidade com Deus precisa se interessar pelas coisas sobrenaturais de Deus, pelo poder de Deus. Deus é um Deus sobrenatural. Amém? Deus age sobrenaturalmente. Ali com aquela sarça nós conhecemos. E nós precisamos conhecer as coisas sobrenaturais de Deus. Precisamos nos interessar pelas coisas sobrenaturais de Deus, para você ter mais intimidade com Deus. Se fosse apenas uma árvore com folhas brilhantes, Moisés não teria experiência com Deus. Aí Moisés chegou perto. Moisés se interessou, diz a Bíblia, ele virou para ver essa grande maravilha. A palavra maravilha tem um sentido de milagre. Ele virou para ver aquele milagre que estava acontecendo. Como pode? Ele não desprezou, como vocês essa noite não desprezaram a convocação da igreja para esses dias de festa. Está aqui, se interessou pelas coisas de Deus. E ele chegou perto e ficou olhando e viu que aquela árvore estava queimando, queimando, e nunca virava cinza. Queimava, queimava, e nunca virava cinza. Você, para ter intimidade com Deus, você precisa ser uma pessoa de fé, uma pessoa que crê, uma pessoa que acredita. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Terceiro, você precisa entender o princípio da autoridade espiritual. Moisés entendia o princípio da autoridade espiritual. Diz o texto assim: vendo o Senhor que eles faltavam para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés entendia o princípio da autoridade espiritual. Deus falou para ele: tira a sandália dos seus pés, Moisés. Um homem com o pé descalço era o escravo. O escravo, sim, andava descalço. Nós conhecemos o texto do filho pródigo, lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, quando diz que o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, põe um anel no dedo e sandália nos seus pés. E quem anda descalço naquele tempo, vai dizer, é escravo. Ele não é escravo, ele é filho. E Moisés se humilhou, declarando-se para Deus: olha, eu sou um escravo teu, eu me coloco como um escravo, tira a sandália dos pés. O pai do filho pródigo mandou colocar essa sandália nos pés do seu filho, porque ele era filho, não era escravo. Escravo andava descalço. Deus quis dizer: Moisés, você quer ter intimidade comigo? Então se humilha, se portando como escravo. Escravo o que faz? Obedece ordens, obedece incondicionalmente, não coloca condições. O escravo se humilha. Quantas pessoas não se humilham diante de Deus? Está querendo ter intimidade com Deus? Como pode ter intimidade com Deus se não se humilha? Deus, irmãos, pesa a mão contra aquele que não é humilde.